A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos companheiros que acompanham o programa Seara Espírita pelas webs, rádios aqui do Brasil e mundial, e também pelo nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos fazer um programa super especial, com música ao vivo e um bate-bola com os palestrantes que se encontram aqui na cidade para o programa da Semana Espírita, nossa 23ª Semana Espírita de Barbacena. E para começar, eu já vou pedir para o nosso irmão Toninho tocar a música inicial. Depois a gente faz a prece. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Correia da Serra. Aqui é o Toninho que está falando. Deus abençoe a todos vocês. E vamos cantar a canção que traz o título de Consciência, para que nós possamos conscientizar da responsabilidade do compromisso que temos com Jesus. Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos deste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos deste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Então nós vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos que aqui se encontram, agradecendo por essa oportunidade de divulgar o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, e que nossos irmãos que forem fazer o bate-papo de hoje possam tocar os nossos corações, alegrar nosso dia a dia e nos dar as esperanças para continuar nas lutas diárias
nesse momento tão complicado que nós vivemos. Que a espiritualidade amiga nos ampare. Então, dando continuidade agora com uma proposta diferente hoje, nós vamos chamar os dois palestrantes, o Pedro Paulo Leles, de Juiz de Fora, que fez o estudo ontem à noite aqui no Instituto Federal, e também hoje o Hélio Tinoco, de Vila Velha, Espírito Santo, que vão conduzir o programa Seara Espírita. Na hora do intervalo, eu volto a falar com vocês. Um grande abraço e aproveitem essa banquete de luz. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra, do programa Seara Espírita. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui compartilhando esse início de sábado, essa manhã, esse início de final de semana e nessa proposta diferente que o Sidney trouxe para nós, que é o nosso amigo Paulo, começando o nosso momento com a música maravilhosa do Toninho, que emociona o nosso coração, e com o nosso amigo Fred, que está ali gravando, filmando, acompanhando a gente aqui. E hoje estamos aqui, eu que fiz a palestra ontem e o nosso amigo de Vila Velha, que já está aqui em Barbacena e que vai fazer a palestra de hoje à noite, Hélio Tinoco. Bom dia. Bom dia, querido, bom dia, amigos da Rádio Correio da Serra. Muito especial abraço àqueles companheiros que nos ouvem agora, o programa Seara Espírita. Uma alegria muito grande, coração muito emotivo de poder estar participando com vocês aqui dessa oportunidade tão preciosa de divulgarmos a doutrina espírita, que tem trazido consolo, esperança, esclarecimento para tantos corações. Que bom que a rádio abre esse espaço para a gente, e a gente roga a Jesus que esses momentos aqui possam mexer com nossos corações, nos conscientizar, não é? Toninho foi muito feliz na escolha da música, né? Precisamos passar por um momento de tomada de consciência, para poder rever nossos comportamentos, para poder nos ajustar à grande proposta de Jesus, que é a proposta pelo amor incondicional. Então, que seja um programa de muita paz, muita luz para todos nós. E olha como é que a música encerrou. A lei de Deus está na consciência. E isso é um dos conceitos talvez mais importantes para nós compreendermos no momento atual da nossa experiência evolutiva, justamente porque é quando nós mais nos aproximamos dessa plenitude que é estar em Deus. Mas hoje à noite você vai fazer uma palestra aqui em Barbacena sobre a Gênese. Exato, exatamente. Fala um pouquinho para nós sobre a sua palestra, para que a gente possa poder conversar um pouquinho. Isso, a proposta dessa palestra é a gente, e aqui eu quero fazer uma ressalva inicial, não é criar nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de controvérsia. A gente vai apresentar uma visão científica da criação do mundo, da criação de Deus, inclusive no seminário agora à tarde, às 15 horas, e à noite a palestra vai transcorrer em torno da ideia da análise, da interpretação da Gênese de Moisés, a Gênese bíblica, na visão do Espiritismo. Então a gente compreende que é um momento necessário para a tomada de um posicionamento correto, porque as religiões, a maioria das religiões, elas seguem um tradicionalismo. A gente sabe da importância que a Gênese de Moisés teve, a Gênese bíblica, mas hoje nós vivemos um momento de atualizações. Então é preciso fazer essa transição. Não aqui querendo desafiar nenhum tipo de para-debate, nada disso, mas mostrar a visão espírita com relação a essa Gênese da Bíblia que precisa passar por atualizações. Algumas vezes nós temos tido um comportamento de nos prender à interpretação literária. E é preciso extrair da letra o espírito. Então a proposta vai ser... A gente se prende às vezes na forma, né? Na forma, exatamente. E vai repetindo comportamentos que muitas vezes não estão mais coerentes com a proposta de Jesus. Então muitas vezes nós vemos hoje religiosos de todas as matizes se confrontando, por exemplo, com questões políticas. Quando nós esquecemos que o mandamento maior do Senhor é amar, mesmo em adversidades. Então, algumas vezes nós abrimos concessões, por quê? Porque não estamos entendendo em profundidade o espírito da letra. Há uma fala de Paulo de Tarso, me parece que é a carta aos Coríntios, onde ele diz que é preciso examinar tudo, mas reter o que for bom. Você pensar o que é bom? É aquilo que beneficia o outro, que traz paz, que traz harmonia, que traz equilíbrio, que une. Tudo que é contrário a isso não é bom. Então a proposta vai ser a gente apresentar a Gênese bíblica como sendo um momento importante da história do ensino religioso, da formação do conceito religioso, mas um momento em que nós precisamos rever. Alguns conceitos, vou falar brevemente sobre algumas questões aqui ao longo da entrevista, mas a gente vai ver que muitas coisas estão defasadas e precisam ser revistas. Para isso a gente tem que ter mente aberta.
Independente de religião, independente de conceitos que a gente foi formando ao longo dos anos, mas a manter a mente e o coração aberto para de fato entender Jesus e a proposta de amor. Enquanto você falava, me lembrei de uma outra fala de Paulo de Tarso que diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. Perfeito, perfeito. Que é justamente quando a gente consegue sair da forma e adentrar na essência daquela concepção do texto. É verdade. Não sei se vai tomando outro rumo a conversa, mas nós viemos de uma série de encarnações onde eu imagino fomos religiosos em outros segmentos. Para chegar a ser espírita, numa concepção de progresso e busca, quais religiões? E o que nós tínhamos lá? E ficou impregnado na gente. A ideia de misturar luz e sombra, profano com sagrado. Nós fizemos isso muito bem. Né? Na Idade Média a gente guerreou. Nós matamos em nome de Jesus. Era um absurdo. Mas havia uma lógica para matar. Matar era prova de amor, Jesus, veja. E ele que pregou amor. Né? Então esses conceitos precisam ser revistos à luz do Espiritismo. Com a clareza que a gente vai vendo, a gente está entendendo. Cada dia mais o Espiritismo veio para mostrar os erros da humanidade, não para nos condenar, mas para propor uma correção. Né? E a correção exige coragem. Deus é muito misericordioso com a gente, né? Infinitamente. Porque justamente nos permite, mesmo nessas circunstâncias, experienciar essas novas realidades. É a ressignificação de tudo isso. É a ressignificação do conceito, a ressignificação do contexto, a ressignificação do ato, a ressignificação do gesto. E a partir desse momento a gente vai ciclando e reciclando. É verdade. Vivendo e revivendo tudo isso. Uhum. E eu não acho que isso é fugir do rumo da conversa, sabe por quê? Gênesis fala de origem. É verdade. Gênesis é a origem de tudo, né? De tudo. E aí eu gostaria de saber o que é essa Gênese e o que isso tem a ver com o Espiritismo. Então. Porque a gente às vezes para e pensa, poxa, Gênese está lá, é o primeiro livro do texto bíblico, que é o nosso texto sagrado como cristão. Né? Exatamente. E aí, o que é esse texto? Da onde que ele surge? Por que ele tem sentido e correlação com o Espiritismo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, com I, Gênesis de Moisés, é um livro que ele fala da criação. Por isso tem o nome que significa criação, vem do grego, Gênesis, criação. Ele tem duas partes. Primeiro, ele fala da criação do homem e do mundo, do planeta e do mundo, e do homem, dos habitantes. Em segundo, ele fala da saga do povo hebreu, que também é uma criação. Né? A criação do conceito religioso começou a ser explicado pelo Gênesis da Bíblia. Aquela proposta de Abraão, o encontro com Jeová, que até então ele acreditava ser Deus, com uma limitação de conhecimento. Então, esses registros da história, eles vêm através da Gênesis bíblica. Nós não estamos aqui repetindo, desvalorizando o livro, mas ele foi um momento atual, no momento daquela época. Eu até costumo dizer que acontece mais ou menos assim. Uma mulher está grávida do segundo filho. E aí o primeiro menininho pergunta, mamãe, você está grávida? O que é isso? E como é que ela explica? Ela conta para o menininho a história da cegonha. A cegonha veio, colocou uma sementinha. Ela não está mentindo para a criança. Ela está dando à criança uma forma de entender. Mais tarde, com a criança mais madura, ela vai entender qual é o processo, né, de fecundação, ela vai saber como é que se engravida, de fato. Foi o que aconteceu. Jeová trouxe para Moisés uma mensagem limitada para o conhecimento dele. Imagina, por exemplo, só um exemplo básico, talvez o primeiro mais importante. Sim. Deus disse a Moisés, abrindo parênteses dentro de parênteses, talvez não tenha sido Moisés. Há dúvidas hoje se Moisés escreveu a Gênesis, se foi ele mesmo. Não é? Mas diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia Deus descansou. Não é? Se você pegar a criação em 6 dias, se você hoje atualizar, como por exemplo, as eras geológicas, você vai fazer um paralelo, eu vou apresentar isso lá na palestra, paralelo entre os 6 dias da criação, as etapas e as 6 eras geológicas. Vamos ver que é uma coerência profunda entre a criação divina da Bíblia e as eras geológicas. Mas então nós hoje sabemos que o mundo foi criado em 6 eras geológicas. Como que Jeová diria isso a Moisés se ele nem sabia o que era geologia, nem existia geologia? Talvez não sabia nem o que era uma era. Nem era uma... a limitação até do tempo, o conceito de tempo, né?
Então ele explicou, olha, 6 dias. Para mais tarde, assim como a mãe fez com o filho, explicar de fato qual é o conceito, qual é a realidade atualizada. Então o que a Gênesis de Moisés faz hoje? Atualiza. Capítulo 8 e 9 da primeira parte, atualiza. É uma atualização da Gênesis bíblica. No entanto, a Gênesis bíblica ficou como marca dos nossos registros. Nós usamos isso, inevitavelmente, há mais de 1.600 anos, quando a Bíblia é traduzida do grego para o latim no ano 400 da era cristã. Foi o livro que dirigia as religiões. Usamos até hoje, né? Então não dá mais para você hoje entender literalmente. Deus criou em 6 dias. Perde o sentido. Então nossa proposta é explicar, mostrar. Então a Gênesis basicamente é um livro que vai contar da criação e falar do povo hebreu, né? Hoje a gente entende que o povo hebreu tinha uma missão e cumpriu a missão, mesmo que a duras penas, que era de trazer a ideia do monoteísmo, do Deus único, de combater o politeísmo. Então era essa a função. Então o resumo da Gênesis bíblica é a criação do planeta e dos homens, do ser humano, que também a gente pode discutir depois, e também a saga do povo hebreu. É um resumo do livro. E aproveitando já aí que você mostra nesse contexto em que o povo hebreu traz essa concepção filosófica e religiosa, essa concepção de Deus como sendo Deus único, trazendo Yahvé, trazendo Jeová, qual que é a importância desse texto da Gênese na formação do pensamento religioso de uma forma em geral, assim, para a nossa humanidade? Então, exatamente. Eu acho que eles cumpriram bem com a missão, mas houveram distorções. Distorções baseadas em interpretações. O grande problema... Deixa eu abrir um parênteses do Espiritismo. Por que Allan Kardec fazia perguntas e mais perguntas? Kardec repetia perguntas a ponto de, em determinado momento, na questão 917, parecer até que os benfeitores estão meio que impacientes com Kardec. Que Kardec pergunta qual o pior dos vícios, qual o vício mais radical. Os amigos respondem mais ou menos assim: Kardec, já te dissemos, é o egoísmo, né? Ele perguntava excessivamente porque ele não queria deixar dúvidas. Para que nós hoje, cristãos da atualidade, espíritas, não pudéssemos fazer variações, não fazer interpretações. Então ele perguntava sequencialmente. O que aconteceu com a Gênesis de Moisés? Nós fizemos interpretações. Vejam uma que é um grande equívoco, que vai ser baseada também na criação do mundo, que Deus descansa. Imagina um Deus que precisa descansar. Parece algo inocente. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7. Não é? Aí você começa a pensar o conceito de Deus na visão de Moisés. Então você vai ver, ele narra, ele vai falar de um Deus que tem a formação humana. Veja o raciocínio, faz sentido, é lógico, mas está incorreto. O texto bíblico diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Certíssimo. Interpretação equivocada. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Ele é a minha imagem e semelhança. Então, um Deus que descansa, um Deus que se ira, um Deus que vinga, um Deus que pune. Conceito espírito de Deus. Deus apenas ama. Deus não pune. Deus corrige amorosamente, permitindo que eu recolha os investimentos dos equívocos que eu cometi no passado. Não é punição, é correção. Então, a ideia, por exemplo, que se fez ao longo da formação do pensamento religioso, um Deus que não está coerente com o amor. Um Deus que... Aí nós, para endossar isso, ao longo da recomposição dos escritos bíblicos, criamos o inferno. Nós criamos o inferno. Todo mundo pode ouvir o que estou dizendo aqui, está na rádio? O inferno é uma mentira. O inferno não existe. Existem regiões de sofrimento para que as pessoas reflitam suas atitudes e se corrijam. Não há condenação eterna. Nós inventamos o inferno quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim no ano 400. O Papa era Damaso, pediu a São Jerônimo 20 anos de trabalho. No final, ele declara, São Jerônimo, escreveu um livro novo, porque não haviam palavras do grego koiné, o grego que era usado, para o latim. Tinham palavras do grego koiné que tinham 18 significados. Não tinha como ele traduzir? Traduziu. E nós criamos o que criamos. Uma religião que divide, que segrega, que preconceitua. Onde está o amor? Jesus disse que a sua marca, a marca dos seus seguidores, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Onde está o amor?
Não é? Então não estou questionando religião, estou questionando Jesus no nosso coração. Professamos somente pela boca? Só dizemos que somos cristãos? Usamos uma tatuagem, um adesivo no carro e no coração? A marca de Jesus tem que ser no coração. E aí o conceito de formação do pensamento religioso vem de onde? De uma raiz errada, de um Deus que pune. Então, se Deus pune, eu posso punir. Nós criamos uma religião. Eu venho de uma cultura evangélica, nenhuma crítica, eu fui batista na minha história, e a gente era excluído. Você comete um erro e é excluído. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Os doentes não precisam os sãos não precisam de remédio, mas os estão adoecidos no egoísmo, no orgulho, a doença, a nossa doença. O orgulho e o egoísmo. Que o Espiritismo vem equalizar o pensamento religioso como sendo a última revelação para que a gente de fato ame. Olha só, vamos voltar ao ponto de origem. Deus é amor. Melhor conceito de João Evangelista, João, né? Foi, eu acho que Resumiu. o mais fantástico a definir Deus. Definiu Deus de forma De fantástica. forma muito simples e ao mesmo tempo muito completa. E a melhor de todas, Deus é amor. Não tem mais como, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero estar em Deus, eu tenho que amar. É a sintonia. Não estou falando de religião, rótulos. Ama, está com Deus. Não ama, não está com Deus. E olha como que isso se aproxima muito até mesmo do Espiritismo, porque Deus cria da simplicidade. Exato. E a concepção de Deus é a mais simples que tem. A mais simples que tem. E é tão simples que é tão completa. Exatamente. A gente que complica. Exatamente. Por que interpretações e aquelas querer explicar da minha maneira, não é? Mas é fácil, a gente tem exemplos do dia a dia. Por exemplo, você passou, vou dar um só, eu sei que o tempo está correndo, mas você está dentro de um ônibus. Você olha para o lado de fora, um homem grande, do tamanho do Paulo, corre para empurrar um rapaz pequenininho. Você está no ônibus. Empurrou o pequenininho, para empurrar o Fred. Aí a cena congela. Coitado do Fred. A cena congela. Seu pensamento. Pô, esse tal de Paulo, esse grandão, é covarde, olha lá. Em vez de pegar um grande, que não vem brigar com outro. A cena descongela. Aonde o Fred estava, cai uma caixa imensa. Ia matar o Fred. Paulo virou um herói. Ah, esse Paulo é corajoso, ele enfrentou. Né? Então nós temos limitações de interpretações. Nós fazemos interpretações equivocadas para explicar a nossa verdade. E pior, tomamos consciência e nos mantemos insistindo na inverdade. Mas as religiões vão caminhar para aderir aos conceitos espíritas, continuando sendo suas religiões, mas vão caminhar na direção da proposta de Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Unidos pela fraternidade. Com certeza. É o caminho, é o final da música, não é caridade? A caridade é a ferramenta. Fora da caridade, não há salvação. Sem atitude ao próximo, não há salvação. A canção agora vai ser Alguém Espera por Você. Se alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia.
que a gente vive aí o Setembro Amarelo, né? Realmente é muito importante. Eu parabenizo Barbacena por promover essa atividade aqui no centro da cidade, na Praça dos Andradas, justamente porque é uma ação urgente de atenção com o outro. E quando a gente fala de Gênesis, quando a gente fala do Cristo, quando a gente fala de Deus, a gente fala de vida. E falar da vida é olhar com carinho, olhar com atenção essas necessidades que às vezes são as mais ocultas, né, Ed? É verdade. Então, parabéns a todos que promovem essas atividades e que consigamos cada vez mais alcançar corações e consolar essas dores que às vezes são tão profundas, né? É interessante que o pessoal diz que eu abro muito parênteses e não fecho, né? Mas eu queria abrir um parênteses que essa pessoa fala, Pedro, porque o mandamento maior de Jesus, depois que ele esteve conosco, ele disse que implantaria um novo mandamento, que era amarmos uns aos outros como ele nos amou. Aí Paulo de Tarso, mais tarde, repensando, relendo a questão do mandamento maior de Jesus, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo vai dizer assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. Então a lei de amor proposta por Jesus consiste em levar a carga uns dos outros. E aí vem a doutrina espírita, o próprio Paulo, desencarnado, Paulo apóstolo, capítulo 15, Evangelho, inspirar Allan Kardec a escrever o lema, fora da caridade não há salvação. A gente fecha um circuito de ideias, né? A atitude é perceber a dor alheia para socorrer. Que às vezes a gente até percebe, mas ignora, se acomoda, até critica, né? Mas a ideia é observar a dor alheia para socorrer. E o suicídio, né? Um índice aí alarmante. 800 mil pessoas por ano no mundo. Suicídio a cada 40 segundos. Território brasileiro, a cada 45 minutos um suicídio. E o que nós, espíritos, como instituição, podemos fazer para contribuir? Participar do Setembro Amarelo, divulgar, falar das consequências, né? Então, está de parabéns mesmo. Endosso aí as palavras do Pedro. E para completar esses dados, eu fiz essas contas recentemente. A cada um que comete suicídio, cerca de 10 a 20 pensam em suicídio. Então, não só aqueles que cometem, mas muito mais os que pensam. Exatamente. E às vezes nas faixas etárias, nas condições mais inimagináveis. Não sei se você sabe, mas o índice maior de pensamentos de suicídio está entre os idosos. Sim. Estava vendo a Organização Mundial de Saúde comentando que 90% dos casos de suicídio podiam ter sido evitados. 90% poderiam ser evitados. Né? Exatamente. Vamos fazer o que para abraçar essa causa, né? Vamos fazer tudo. Tudo que tiver ao nosso alcance. Participar com a sociedade. E a gente conseguir alcançar esses corações. Justamente porque Deus é amor. Amor, verdade. Né? Justamente por conta disso. E isso é muito bacana, Hélio, porque vem muito ao encontro dessa concepção de Deus. Na nossa conversa anterior, antes do intervalo, a gente falava aqui sobre como que Deus era visto. Essa concepção humana em torno de Deus e como que às vezes a gente quer tomar o absoluto pelo relativo, que é justamente a grandiosidade de Deus pela nossa perspectiva relativa materialista. E aí a gente falava sobre as dores, sobre os sofrimentos e aquilo que a gente experimenta em torno disso, que não existe o inferno e que é justamente aquilo que Kardec chama de um estado de consciência. Deus não pune. Na verdade, como disse a primeira música do nosso amigo Toninho, a lei de Deus está na consciência. Então eu colho aquilo que eu planto. Justamente porque Deus é amor. E como que essa Gênesis, como que essa concepção da Bíblia pode trazer hoje, em 2018, nós estamos caminhando para 2019, essa ressignificação desse conceito de Deus, para que a gente também possa crescer nessa tradição, porque hoje eu ainda me vejo em muitos momentos e vejo muitos companheiros, muitas pessoas, pensando e vivendo como se estivéssemos 4.000 anos antes do Cristo. Como se nós ainda estivéssemos estagnados em 7.000 anos de história. Mas nós já caminhamos e a nossa concepção precisa também caminhar. Como é que essa Gênesis pode colaborar com isso? Então, a visão espírita da Gênesis, essa reformulação de conceito é fundamental porque, veja bem, o raciocínio é rápido. Se eu sou semelhança de Deus, Deus pune, eu creio um Deus que pune e castiga,
Para endossar essa ideia, eu criei o inferno, né? Eu criei um diabo que não existe, eu criei um ambiente fictício para dar credibilidade ao inferno. Na verdade, na tradução do ano 400, a Bíblia tomaria uma nova vertente, ela transformaria, teria o nome de Vulgata. Seria a Bíblia que sairia dos porões das catedrais para ir para as casas das pessoas. Veja a visão que a gente teve. Vou aproveitar isso, né? Vou aproveitar isso, vou introduzir aqui uma ideia. O lugar que hoje a palavra inferno é o termo que significa inferior, e nós endossamos. Criamos, inclusive, o diabo para poder dar corpo, né? Fomos no Tártaro pagão, pegamos lá a ideia do inferno pagão, só que o inferno é muito pior. Porque o Tártaro, a pessoa podia sair do Tártaro. O nosso inferno é eterno. Meus irmãos, isso é coisa é a ideia humana. A pessoa vai sofrer no inferno, o lugar queima e não consome a eternidade toda. Quando eu era evangélico, né, não fui talvez um bom evangélico, porque eu questionava. E o meu raciocínio era assim: se Deus é onisciente, Ele sabe até o futuro, Ele sabe que vai criar aquele companheirinho ali que vai desviar pelo mal, vai morrer, vai para o inferno, para ficar sofrendo a eternidade toda. Se eu fosse Deus, não criava aquele. Só criava quem não ia para o inferno. Não é? Para que o inferno? A resposta que eu ouvi: esse assunto é da economia de Deus. Eu ficava sem respostas. E no Espiritismo a gente responde: o inferno é uma mentira, ele não existe. Deus não castiga, não pune. Mas o que acontece, voltando à pergunta, o que acontece quando eu tenho esse conceito? Eu me puno. Eu me sinto inferior. Eu tenho autodesamor, porque eu sou um ser inferior. Eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Na verdade, nós somos seres criados por Deus para a perfeição. Para a perfeição é o quê? Aprender a amar. Um dia amaremos como Cristo amou. Daí uma explicação, uma fala de Jesus que só nós espíritas sabemos explicar. Um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda as fareis maiores. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Como vai ser isso? Então nós somos seres que temos que alimentar o auto-amor. O suicídio, por exemplo, é combatido com auto-amor. A raiz do suicídio é baixa estima. Nossas desavenças, alimentadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo personalismo, pela vaidade, alimentam o desamor, o autodesamor. Então, por que o conceito é tão importante ser visto? Para eu começar a me amar, me aceitar como eu sou, para saber que esse Deus que não pune, ao invés de eu ficar zangado com Deus porque Ele está me punindo, eu associo com Ele. Eu posso pedir ajuda, ao invés de ter revolta, ao invés de me revoltar com Deus, eu me associo com Ele. Então a ideia espírita, o conceito de Deus espírita: Deus me ama, me aceita como sou e me motiva, me incentiva a mudar, a melhorar a cada dia. Esse conceito, ele é proativo. Ao invés de eu me censurar, eu vou compreender que eu tenho falhas, que falhas fazem parte da minha normalidade, mas que um dia elas serão vencidas. Questão 115, livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a teoria dos anjos e demônios, e os Espíritos respondem que Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, predestinados à perfeição moral. Então, entre ser ignorante e simples, criado para ser perfeito, existe patamares de perfeição. Ser imperfeito não é um defeito, não é um problema. O problema está em querer continuar sendo perfeito. O pensamento religioso nos últimos 4.000 anos, 7.000 anos, você foi formando o pensamento. Hoje nós sabemos que precisamos, a grande sacada do Espiritismo é que a gente assuma a nossa condição de aprender a amar. Todos aprendizes do amor, que está baseado no conceito. Que a responsabilidade é nossa. Né? Nossa, puramente nossa. Então, se eu me mantenho naquela velha ideia de que Deus vai me punir, vai me castigar, aquilo foi necessário em um momento. Com certeza. Para tolir aquele povo rebelde que Moisés não sabia nem o que fazer com ele. Né? Agora não, o conceito é novo. E eu preciso ter a coragem, os ouvintes, a coragem de questionar o meu conceito de Deus. Porque pode ser esse conceito que está me fazendo alguém infeliz. Que não me valorizo, que não entendo que eu sou um ser especial, criado para ser luz, criado para ter paz, felicidade. Mas que essa felicidade e paz é uma aquisição ao longo do tempo. Por isso as encarnações, né? Por isso as depurações sucessivas, por isso os embates da vida, os problemas que vêm como escola de aprendizado. Então não tem mais revolta. Conceito do Espírito de Deus, Deus me ama, me corrige, porque o Pai que ama corrige, e eu vou aceitando Deus como Ele é e vou me aceitando. Então o conflito interno diminui, eu consigo ter mais equilíbrio,
agir com sensatez, eu consigo ter discernimento, né? Então me vem uma dificuldade qualquer, por que revolta? Jesus passou por tanta dificuldade, tantos desafios, nos deixou o exemplo, então eu vou também passar pelos meus, tentando extrair da dificuldade qual é o ensinamento? Para que eu ame mais, porque a meta é o amor. Então a sua pergunta, o conceito é esse. Se eu me permitir ainda me manter no velho conceito, eu posso manter as raízes e continuar infeliz. E olha que interessante, né? Frisando bem um ponto que você tocou que é fantástico. Não é Deus que nos faz infeliz, mas a minha concepção de Deus pode me fazer muito infeliz. Exato. Justamente porque eu deturpo quem é Deus, que é Deus, seguindo até mesmo a linha de raciocínio de Kardec. Kardec não pergunta quem, né? Kardec pergunta que. Justamente pela minha concepção de que é Deus, eu posso deturpar isso tudo e me perder. Então é muito relevante a gente realmente fazer essa ressignificação. Né? Necessária, né? É necessário. É fundamentalíssima. Que vem só um exemplo rápido. Moisés reuniu o povo, diz assim: olha, eis que hoje põe diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Né? O caminho da bênção, quando vocês escolherem seguir os mandamentos do Senhor vosso Deus. O caminho da maldição, quando preferir escolher outros deuses. E ainda repete, diz: escolhei hoje a quem querer servir. Né? Escolhei hoje a quem querer servir. Moisés não sabia, não tinha ainda, mas a questão 614 do Livro dos Espíritos, a coerência que há entre a proposta espírita e o Evangelho, a Bíblia. Kardec perguntou assim aos benfeitores espirituais sobre a lei natural, a lei de Deus. Respondeu na resposta, nas entrelinhas, diz assim: o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, bênção e maldição é escolha. Eu hoje posso escolher bênção ou maldição. Aí Chico Xavier, uma frase para poder fechar o raciocínio. Chico diz assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Então, culpar a Deus é infantilidade. Nós temos que nos responsabilizar pelas atitudes equivocadas e pelos resultados que estamos colhendo. Isso é maduro. Mas para que isso aconteça, para que eu tenha felicidade, eu tenho que ajustar o meu conceito. Do conceito que Deus que ama, que tem misericórdia, que perdoa, que me dá oportunidades, para que eu adquira, entre aspas, a salvação. E é interessante justamente esse conceito da correção, porque às vezes a gente para e pensa em pai e mãe, né? Pai e mãe, muitas das vezes a correção é só no olhar, não faz nada. Olha, e aí o próprio filho já é responsável pela autocorreção. Já sabe: meu Deus, minha mãe me viu, meu pai me viu, agora eu estou com medo, e agora o que vai acontecer? E deixa por conta da própria consciência do indivíduo resolver aquele problema ali, que às vezes vai ser o caminho. Mas muito bom. Essa ressignificação, ela é realmente muito importante nesses momentos. E aí eu te pergunto uma última coisa. Como? Porque muitas vezes a gente fala: a gente entendeu o que é Gênese, que é importante essa ressignificação, mas tudo bem, nós estamos vivendo esse processo hoje. O que eu faço hoje para começar a reestruturar? Porque, na verdade, é um processo de desconstruir um conceito para construir um conceito ressignificado. Como que a gente começa isso? Para que caminho eu sigo? Será que é só pelo caminho da religião? Será que... Porque tem gente que ouve a rádio que sequer tem uma vinculação religiosa e isso também não é problema. Né? Tem ouvintes da rádio que são católicos, que são evangélicos, que são espíritas, que são protestantes das mais variadas matizes. Provavelmente pode ter outros ouvintes de outras designações religiosas. Será que é só um caminho que vai levar a essa ressignificação do Criador? Ou nós podemos ampliar isso num espectro muito mais bonito e muito mais completo? Como é que a gente pode fazer isso? Então, vou contar uma história. O professor entregou um balde de água suja a um aluno e disse: olha, eu quero que você me traga um balde de água limpa. O aluno automaticamente ia jogar essa água fora e trazer um balde de água limpa, mas o professor fez uma ressalva: olha, você não pode jogar a água do balde fora. Você vai me trazer água limpa sem jogar a água fora. Esse aluno pensou: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver? E veio a ideia. Colocou o balde de água suja embaixo de uma torneira de água limpa. A água limpa caía, transbordava, misturava com a suja, transbordava suja e limpa. O caminho são vários, mas ele começa pela informação.
pela busca da informação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus é a verdade que ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser por mim. Qual é a verdade, então? Qual é a busca da verdade? Pela informação, pelo viés da informação. Então Paulo, mais uma vez, citando Paulo, ele diz: examinai tudo e retei o que for bom. Vamos abrir o coração e a mente, vamos analisar o que estamos ouvindo nessa manhã, vamos ter coragem de questionar os nossos próprios conceitos, né? E fazendo esse entendimento, essa busca pela informação, inevitavelmente a gente consegue um sucesso melhor. Porque vai abrindo o coração, vai abrindo a mente, vai respeitando o direito do outro, vai quebrando os preconceitos, não é? Então a ideia seria, de forma geral, a gente trabalhar a informação. Aí entra o nosso compromisso de espíritos. Sim. Emmanuel vai dizer para a gente no livro Estude Viva, capítulo 40, que tem como título Socorro Oportuno. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Sem proselitismo, mas ter a coragem de abrir a mente, o peito, o coração para transmitir um programa ao vivo. Para dizer, meus amigos, nós temos que nos unir. A fé tem que nos unir. Nós não podemos mais segregar. E essa informação, de modo mais abrangente, para todos os ouvintes, mas para nós espíritos. Será que nós temos estado atentos ao personalismo? A Nete Guimarães vai trazer um seminário semana que vem para alertar a gente a fala de Manuel Filomeno de Miranda. Os nossos inimigos invisíveis, aqueles que ainda não compreenderam o amor e o perdão, vão tentar sabotar o nosso movimento pela divisão interna. Vão tentar nos dividir com melindre, fofoquinha, disse-me-disse, desacordos. E nós estamos perdidos bons trabalhadores que se aborrecem por questões puramente superficiais. Esquecem o alvo, a meta. Pregar o Evangelho para que o mundo se transforme num lugar melhor. Sem guerra, sem fome, com justiça. É o futuro do nosso mundo. Mas o trabalho começa pela gente. Não é o Espiritismo, quando Allan Kardec pergunta, 799, como que o Espiritismo pode ajudar no progresso da humanidade? Né? Combatendo o materialismo, trazendo a realidade espiritual, a resposta. Mas não é o Espiritismo, seremos nós, os espíritas. Deveria ser. Como que os espíritas podem contribuir para o progresso da humanidade? Falando, vivendo o Evangelho, tentando testemunhar isso como cartas vivas, tentando ser honesto consigo próprio. Acho que é o nosso momento de atuar no pensamento religioso, que é fundamental, é a tomada de consciência. De que nós não viemos ao planeta por acaso, não somos espíritos por acaso. Não, nós viemos aqui para dar conta de uma tarefa. Transformar o mundo num lugar melhor. Pelo amor. Pelo exercício do amor. Não é mais pela guerra. Na Idade Média não deu certo. Nós impusemos um Cristo goela abaixo, queremos foi inimigos. Encarnados e desencarnados. O caminho será pelo amor, pela informação. É o caminho do amor, é o caminho da inclusão, é o caminho da fraternidade, é o caminho da ponderação, é o caminho do acolhimento, do abraço. É o caminho do meio. Exatamente. E ele é o próprio caminho, né? Eu sou o caminho, né? A porta que leva ao redil das ovelhas, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? Então misericórdia sempre, amor sempre. É essa a proposta. Nós temos que trabalhar e falar, né? Bastante. E vamos falar mais uma vez do Setembro Amarelo? Sim, ótimo. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Correio da Serra e o pessoal que está lá na praça veio aqui trazer para a gente um cartãozinho com uma balinha do coração, balinha de maracujá, para acalmar, para manter a gente bem tranquilo. E mais uma vez é importante a gente frisar isso, né? Os diversos canais de atendimento. Aqui tem o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho brilhante, histórico no mundo sobre a prevenção ao suicídio, ao atendimento a essas dores. E o número do CVV é 141. Tem um outro número também que é 188, né? É um novo número do CVV. Está aqui no cartãozinho 141, mas o novo número do CVV é 188, é o número nacional do Centro de Valorização da Vida Samaritanos, que é o histórico aí, que vem da Inglaterra.
esse centro. E aqui tem a frase que é o mote disso tudo: falar é a melhor solução. Quanto mais a gente se omite em falar desse assunto, mais as coisas podem acontecer e se perder, né? É muito triste quando a gente vê 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Muitas vezes falta justamente falar, conscientizar, porque às vezes são questões do cotidiano que podem ser resolvidas com uma conversa, com um acolhimento, com um atendimento profissional adequado, ou às vezes com um ombro amigo. Mas porque muitas das vezes não se fala, as pessoas se omitem, aí a gente fica achando que só é a gente e não tem solução, e aí 90% desses casos acabam degringolando sem necessidade, né? Então, mais uma vez, toco nesse ponto. Não é importante a gente falar disso. E um detalhe importante, quando Allan Kardec diz que nós seremos cobrados pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos. Exatamente. Será que não estamos acomodados à situação? Será que não estamos deixando de fazer o que poderíamos ter feito? Não é? Essas são questões importantes, porque é sabido que entre religiosos o índice de suicídio é 8 vezes menor. Se pregarmos o Evangelho, se trouxermos o amor para as pessoas, também estaremos diretamente trabalhando contra o suicídio, né? Para controlar esse índice tão alarmante, tão difícil. Pois é, então vamos falar, vamos frisar, vamos reprisar, vamos pensar muito nisso, com muito carinho. Prevenção ao suicídio, falar é a melhor solução. Seja você o ombro amigo, seja você quem dá apoio. E outra coisa, como diz Joana de Ângeles, nunca deixe que alguém saia de perto de você sem que leve algo de bom. Porque isso, muitas das vezes, às vezes a pessoa só precisa de um sorriso, só precisa de um olhar amigo, só precisa de um abraço, e às vezes isso é a solução de muitos dos problemas que ela vive. Ligue para o Centro de Valorização da Vida, 188 é o número nacional. Se quiser, acesse a página na internet, que é o cvv.org.br. Aqui em Barbacena tem diversas instituições que apoiam e acolhem nesse caminho, na região, e estamos aí para poder ajudar e prevenir. Vamos reforçar o convite que o Paulo está aqui me conduzindo. O Paulo hoje está de diretor e eu estou aqui de locutor. Eu e ele, nós somos de locutores aqui, o Paulo de diretor. O Paulo está pedindo para a gente reforçar o convite para hoje à tarde estarmos lá no auditório do IFET, auditório 1 do IFET, para a gente poder assistir esse seminário e engrandecermos mais essa conversa que a gente teve aqui hoje, né? A gente aprofundar, esmiuçar um pouco mais a Gênese bíblica. Eu vou estar lá assistindo, faço questão de estar lá, ele vai estar lá conduzindo e a gente vai poder participar disso. E estamos aí com a semana repleta. Semana que vem a NET está aí em Barbacena. Aproveitem e vamos trabalhar, vamos estudar e vamos conscientizar, porque o início desse processo de encontrar Deus ressignificado é a conscientização. Verdade. Hélio, muito obrigado. Eu te agradeço. Posso ter uma palavra final? Com certeza. Palavra de Pedro, carta de Pedro, dele diz assim: lança sobre Jesus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Cristo está cuidando da gente. A dificuldade é grande, as lutas são grandes, mas nós não podemos desanimar. A tarefa é árdua muitas vezes, mas a proposta será contar sempre com Jesus. Então que Ele ampare todos os ouvintes, nos ampare aqui e nos abençoe, dando-nos um dia de muita reflexão para tentarmos nos transformar em pessoas melhores. Um abraço a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.